Bom, gente, terceiro vídeo da aula de hoje, nós vamos falar então nesse vídeo sobre a segunda lei de Ohm, tá bom? O que Ohm observou? Além de observar que cada material tinha uma resistência, ele observou que essa resistência elétrica, ela dependia de alguns fatores. E quais seriam eles, né? Do material que esse condutor foi feito, das dimensões dele, principalmente do comprimento e da área, e da temperatura também. Então, vamos, né, temos um exemplo aqui. Para uma temperatura constante, imaginem aqui que esse tubo seja o zoom de um fio condutor aqui, certo? E ele apresenta uma certa resistência. Imaginem, então, que nós temos corrente elétrica passando aqui, por aqui, certo? Eu vou representar aqui para vocês, então, os elétrons passando. Só que dentro desse material, ele não é completamente uniforme, né? Nós sabemos que cada material é de um jeito, cada condutor é de um jeito, tem um tipo de material. Imagine, então, que ele apresenta mais resistência aqui dentro, certo? Ou seja, ele é composto, né, de várias coisas, ele possui um material que ele dificulta um pouco a passagem desses elétrons. Aí imagina, esse elétron para passar, ele tem que percorrer todo um caminho de vindo para cá, enfim. Vocês concordam comigo que se esse condutor aqui for muito grande, né, se ele tiver um comprimento grande, o que vai acontecer? Vai ser uma resistência durante todo o percurso. Então, quanto maior o comprimento, maior será a resistência que esse material, que esse condutor vai oferecer, certo? Então, com isso, nós temos que a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento, que aqui está representado por L. O que significa dizer isso, gente? Significa que, se nós aumentarmos o comprimento, nós vamos aumentar, então, a resistência também, certo? Por quê? Imaginem um material grande, ele vai oferecer resistência durante esse tempo todo. Se ele fosse curtinho, ele ia oferecer isso daqui de resistência, certo? E agora a área, não é a área calculada de qualquer jeito. Nós temos a área da seção reta, tanto que no livro, essa área, ela é representada por S de seção, né? Enfim, imaginem então aqui, ó, nós temos uma área, imaginem... Cadê o meu lápis? Aqui seria o condutor, certo? E aí a gente tá vendo ele assim, ó, de frente. Então, seria essa área aqui, certo? Se nós temos aqui, então, uma área bem pequena, imagine, então, que todos esses elétrons tivessem que passar só por aqui, nessa parte. O que significa? Significa que ele ia ter mais resistência ainda, né? Imagine um tanto de elétron tentando passar pelo mesmo local. Agora, se nós tivermos uma área maior, os elétrons vão fluir com um pouco mais de facilidade do que menor, certo? Então, significa que quanto maior a área, menor será a resistência, certo? Agora, se nós diminuirmos a área, ou seja, quanto menor a área, maior vai ser a resistência, ou seja, mais dificultada vai ser a passagem desses elétrons. E com isso, nós temos que a resistência, ela é inversamente proporcional à área. Então, ou seja, se nós aumentarmos a área, nós vamos diminuir a resistência, ou seja, aumentar a área fica mais fácil, né, do elétron passar. E com isso, Ohm chegou na segunda lei dele, que ele concluiu que o quê? A resistência, ela vai ser igual, essa constante, que eu já falo sobre ela para vocês, vezes o comprimento e dividido pela área, certo? Ou seja, quando a gente aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Quando aumenta a área, diminui a resistência, que é inversamente proporcional, certo? E essa constante, gente, ela é uma letra grega, o Rho, e ela indica a resistividade elétrica do material, né? Que vai consistir aí esse resistor. A unidade que nós usamos para o Rho é Ohm vezes metro, e a gente representa, então, por essa letra, que é o Ohm, vezes o M de metro, tá bom? Então, essa é a unidade da resistividade. Vocês concordam comigo? Resistividade lembra de resistência, né? Então, quanto maior a resistividade de um material,
maior será essa resistência, até porque aqui nós temos que ele também é diretamente proporcional, né? Se o material tiver uma resistividade bem baixa, a resistência dele também vai ser bem baixa, tá bom? Resistência à passagem de corrente elétrica aqui, tá bom, gente? Bom, uma coisa muito importante que eu tinha falado um pouquinho no outro vídeo é que a resistência ela vai variar com a temperatura. Por que ela varia com a temperatura? Por conta da agitação das partículas, certo? Então, quando nós temos uma temperatura elevada, nós temos as partículas do material agitando. Então, isso pode aumentar a resistência, tá bom? Mas isso daqui é entrando mais assim no assunto, não é tão importante. Agora, as leis de Ohm, elas vão se aplicar para vários materiais sólidos, sendo bons condutores, mal condutores e até isolantes. Essas duas leis de Ohm se aplicam, então, para a maioria dos materiais. E aí, aqui eu deixo um outro exercício também para nós fazermos aqui em aula, que é o que acontece se nós aumentarmos o comprimento do nosso material, né? O que acontece se nós aumentarmos a área 2 vezes? E o que acontece aqui nesse caso? Se a gente aumenta a área, mas aumenta também o comprimento. E aqui o que vai acontecer se a gente aumenta o raio, né, do nosso condutor? O que vai acontecer? E aí a gente discute agora em aula, tá bom?